De volta com o programa em discussão, hoje conversando com a professora Rayane Aversari sobre assédios. Agora, uma coisa interessante, professora, como provar o assédio? Eu acho que é um grande desafio. É um dos maiores desafios, na verdade, né? É a prova. Justamente é um ponto muito sensível, porque o ônus de provar, ou seja, o dever de comprovar a ocorrência do assédio, é justamente de quem alega esse assédio, né? Então, essa prova pode vir através de quê? Pode ser prova documental, né? Conversas ocorridas com colegas de trabalho, com superiores hierárquicos. Pode ser prova testemunhal, né? Então, colegas que presenciam essas situações que configuram assédio. Podem ser outros tipos de prova, como de repente filmagens, gravações de áudio, né? A gente acha às vezes que não pode gravar, mas se eu sou interlocutor de uma conversa, eu posso gravar e utilizar judicialmente esse recurso, né? Então, são os tipos de prova que realmente a gente pode produzir aí para fins de comprovação de assédio. Quando se fala de testemunho, eu acho que o desafio é maior, porque o colega não vai querer testemunhar contra o seu patrão ou contra um ambiente onde ele trabalha. Exatamente, é um ponto muito delicado, realmente, né? Porque, assim, geralmente a gente está diante de pessoas que ainda estão na empresa. E aí ninguém quer justamente se constranger e pôr o seu emprego em risco, né? Ao testemunhar uma ocorrência dessa gravidade. Quando a gente fala em testemunha, geralmente a gente está falando de pessoas que já saíram da empresa, mas que quando estavam com o vínculo ativo, tinham presenciado alguma situação. E aí, geralmente acontece isso, porque realmente com os empregados que ainda estão com o vínculo ativo, é muito difícil que haja essa disponibilidade. Aí tem muita gente que fala do recurso de utilizar, né, a intimação judicial para a testemunha, porque você pode pedir que o juiz obrigue a testemunha a depor. Mas ele pode até obrigar, de fato, a comparecer para depor, mas não a dizer exatamente o que ela sabe. O caminho começa pela delegacia ou vai diretamente à Justiça do Trabalho? São caminhos independentes. Primeiro, a gente tem que esclarecer que delegacia seria o caso especificamente de assédio sexual. Sim. O assédio moral, por exemplo, ele não é buscado, né, reportado através de delegacia. Se a gente tiver diante de um caso de assédio sexual, isso pode ser através da delegacia e, paralelamente, através da Justiça do Trabalho. Então, são esferas independentes que podem caminhar sozinhas. Você faz os procedimentos criminais e, ao mesmo tempo, os procedimentos trabalhistas. Já na questão do assédio moral, aí isso realmente vai para o âmbito trabalhista, porque o assédio moral ele não é ainda, até hoje, tipificado como crime na nossa legislação penal. Do ponto de vista do empregador, como é que fica a situação dele? Como é que ele deve fazer, né, quando ele sabe, né, fica sabendo de um assédio? Então, ele tem que atuar de forma extremamente repressiva. Se eu, como empregadora, soube que está ocorrendo assédio na minha empresa, o que é que eu posso fazer? Reprimir ativamente essa situação. Então, por exemplo, punir disciplinarmente quem foi identificado como assediador, demitir por justa causa, mostrar que a empresa não tolera esse tipo de situação. Isso não vai isentar a responsabilização da própria empresa, porque a empresa é responsável pelos atos dos seus funcionários. Mas isso pelo menos vai demonstrar que há uma cultura organizacional intolerante ao assédio. E qual seria a sua recomendação para a vítima? Para a vítima, primeiro que realmente denuncie nos canais competentes, se a gente estiver falando de assédio sexual, na própria delegacia comum e também através de processos judiciais, denunciar também no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho, né, e todas essas situações, exceto a delegacia, também para a questão do assédio moral. Então, estou sofrendo assédio moral, reporte ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e entre, de repente, com um ajuizamento, uma ação específica sobre isso na Justiça do Trabalho. Há uma complexidade muito grande porque, às vezes, a vítima ela não quer perder o trabalho e ela acaba se submetendo a uma situação constrangedora. Isso. E aí fica difícil. Esse medo de ser demitido realmente é uma questão que faz com que as pessoas permaneçam em situações de assédio até o limite. Até o limite, né? E aí quando chega num limite físico, psicológico, é que elas realmente rompem esse ciclo e entram justamente com essas ações de rescisão contratual.
como se fosse a demissão da empresa, né? Então, nesse patamar realmente de não ter mais como dar continuidade à relação de emprego, é que elas realmente ajuizam esse tipo de ação. A senhora acha que a mídia tem ajudado ou atrapalhado nessas questões? Olha, eu entendo que tem ajudado no sentido de conscientizar, né, sobre a situação, porque até poucos anos atrás nós não ouvíamos muito falar em assédio, né, moral principalmente, né? Isso é uma coisa que tem sido construída de alguns anos para cá. E eu entendo que ao tomar conhecimento do que é assédio, de como se caracteriza, de como se configura e de o que fazer se estiver sofrendo assédio, isso pode impulsionar maiores denúncias, maiores rescisões, né? Porque se a gente não tem conhecimento do que a gente está sofrendo, a gente simplesmente sofre. Mas se a gente tem conhecimento do que é possível fazer, aí a gente pode tomar uma atitude. Existe em alguns trabalhos, nos empregos, né, nos postos de trabalho, um grupo corporativo no WhatsApp e às vezes acontece assédio por meio desses grupos. Isso, exatamente. Cobranças do diretor, do supervisor e assim por diante. O ambiente virtual, hoje em dia, ele é uma extensão do ambiente físico. A gente não pode mais reduzir empresas e locais de trabalho aos ambientes físicos, às sedes. E aí, hoje em dia, por exemplo, o grupo institucional, a plataforma específica que uma empresa adote, ela é uma extensão do local, né? Porque o empregador ele não é definido como aquela parede, aquele limite físico. Então, tudo que se faz, que se fala num grupo institucional, por exemplo, vai ter repercussão jurídica também. Se isso é praticado de forma digital e pessoalmente nunca foi feito, isso não isenta o assediador, isso não deixa de caracterizar assédio. Vai ser considerado assédio da mesma forma, só que numa forma digital. Que, por outro lado, acaba sendo uma prova do crime. É até mais fácil, justamente, de provar, porque o próprio teor das conversas denuncia. Ao passo que quando isso acontece somente pessoalmente, fica mais difícil, justamente dependendo mais da testemunha, de outros tipos de provas mais difíceis de acontecer. A senhora acha que a lei brasileira ou as leis brasileiras têm lacunas com relação a essas questões? Sim. Precisa avançar? Sim, precisa avançar. Tanto que, atualmente, na legislação federal do nosso país, nós só temos assédio sexual. E aí eu estou falando não só legislação criminal, estou falando legislação trabalhista. Não existe na legislação trabalhista o termo assédio moral. Não existe. A gente precisaria ter realmente um dispositivo que tratasse especificamente sobre isso. Essa construção foi jurisprudencial, foi doutrinária, foi prática, mas a legislação de fato tem essa lacuna. A gente tem legislação internacional, a gente tem a Convenção 155 da OIT, que fala já sobre a proteção psíquica do trabalhador, mas a nível nacional nós não temos ainda legislações específicas sobre assédio moral, sobre assédio institucional. A gente só tem realmente o tipo penal do assédio sexual no Código Penal. Muito bom. Eu queria encerrar esse programa com você falando sobre o seu trabalho na OAB. Você tem uma representação lá, um trabalho interessante. Falasse um pouco para a gente. Então, a OAB é algo que muito me orgulha, né, de fazer parte realmente da gestão da OAB, porque é um trabalho voluntário e para a sociedade. Né? Atualmente eu sou presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, da OAB da Paraíba. A gente tem um diálogo muito próximo, tanto com o município de João Pessoa, quanto com o Estado, né? E a gente tem fortalecido tanto a classe, quanto a própria sociedade civil nesses temas de combate à violência. Eu me orgulho também de fazer parte de uma gestão que é paritária de gênero, né? Então temos o mesmo número de mulheres e homens compondo o Conselho Estadual. Nós temos uma diretoria composta por 3 mulheres e 2 homens. Pela primeira vez na história, as mulheres fazendo uma maioria numa diretoria de OAB. E nós temos 63% de presidências femininas nas comissões da OAB, o que é também algo inédito. Então é um trabalho que realmente muito me orgulha de fazer parte dessa instituição, que é muito além de um conselho de classe, é realmente uma instituição importante para a sociedade civil. Aproxima a sociedade com a OAB, né? Com certeza. Muito bom. Queria agradecer a sua presença aqui, a sua entrevista aqui no programa Em Discussão. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui ao seu lado, que para mim é uma referência, né? Alguém que eu admiro muito profissionalmente, pessoalmente, e é uma honra também estar aqui nessa casa, né?
Agradeço demais, inclusive parabenizo pela escolha do tema, que é realmente de muita relevância social. A alegria é toda minha ter você como minha professora e minha entrevistada aqui no programa. Então, agradecer a todos e nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.